Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz esse vídeo, pessoal, justamente para estar mostrando aí uma experiência que eu passei, tá certo? E para servir de aprendizado também, não só para mim, né, como para vocês também, porque eu acho que o bom de não é só compartilhar também os momentos de ganhos, mas sim também os momentos de perda, né? Para a gente usar de aprendizado. E vou estar mostrando para vocês aqui o que aconteceu. Eu sabia sobre a questão das ações, que você poderia vender até 20 mil, que não seria isento de imposto e tudo mais. Só que tinha uma regrinha que era dos ETFs que eu não sabia. E ano passado, logo quando eu comecei a investir, pessoal, eu fiz uma operação com NASD 11, onde eu comprei aqui duas cotas a R$ 14 e vendi elas a 18. Eu tive um lucro aqui de R$ 2 e pouco. Eu tive outras vendas, onde também compensou um pouquinho esse valor, só que eu ainda fiquei com um lucro de R$ 1 e pouco. E a gente vai estar vendo agora aqui, ó, no site aqui sobre as tributações, ó, que essas operações de ETFs elas não são isentas de imposto. Então, vamos lá. A tributação em renda variável, índice sobre ETFs que investem em ações e outros ativos de renda variável. Nesse caso, a tributação ocorre sobre o lucro obtido na venda das cotas de ETF e é de 15% sobre o ganho de capital, caso a operação seja swing trade. Mas, se for de day trade, a alíquota passa a 20%. O meu foi swing trade, que eu comprei aqui no mês 8 e não vendi no mês 12, então foi depois de um tempo. Day trade é quando você compra e vende no mesmo dia. Então foi de 15% esse imposto aí. Portanto, esse ativo negociado em bolsa sofre incidência de imposto de renda, como a maior parte das aplicações de renda variável, quando há venda com lucro, tá pessoal? No entanto, vale ressaltar que esse tipo de aplicação não tem isenção aqui, ó, não tem isenção de 20 mil, foi o que aconteceu, como nas ações negociadas em swing trade. Eu vendi o ETF, não sabia que tinha essa isenção, né, logo no início quando comecei a investir, e aí acontece o quê? Desta forma, o investidor precisa gerar um DARF. Eu não gerei esse DARF, pessoal, para todos os meses que ocorrem ganhos da capital de venda desse ativo. Sendo assim, nessa DARF é necessário calcular quanto deve ser recolhido DIR, considerando a alíquota do ETF. Aí fala aqui, sendo que o cálculo do imposto do investidor poderá utilizar prejuízos. Eu também não sabia essa tática. Lá quando eu comecei a investir, não conhecia que se eu vendesse algo também com um prejuízo do mesmo valor que eu tive de lucro ali, eu poderia compensar, né? Esse DARF aí eu não ia precisar, porque o prejuízo foi igual ao meu lucro. Eu não sabia também dessa tática. Então, isso serve como aprendizado, pessoal. Isso foi no início. Aí aconteceu o quê? Ano passado, pessoal, no caso esse ano, não teve um período para você estar declarando. Aí eu contatei o contador, eu levei meus relatórios, meu rendimento da minha empresa, todas as operações do Banco Inter que eu uso para investir. E ele constou lá que eu não cheguei ainda, tipo, não tinha um rendimento maior do que os 20 mil. Então eu não era obrigado a estar declarando, pessoal. Ou seja, eu pensei, já que eu não estou obrigado, não vou declarar não, tá de boa, tá tranquilo, né? Acho que ano que vem, a partir do ano que vem, eu começo a declarar. Pronto. Só que no meio desse, desses rendimentos tinha também esse ETF. E como a gente viu aqui, esse ETF ele não tem isenção de 20 mil, pessoal. Se ele não tem isenção, independente do valor que você operou com ele, você vai ter que declarar, tá entendendo? Ou seja, eu acabei que passou o dia de estar declarando e eu fui agora, no caso, fui fazer uma. Eu gosto de ficar olhando, pessoal, no caso pelo Banco Itaú, ficar me oferecendo consórcios. Aí eu gosto de ficar vendo lá a simulação, quanto o banco está cobrando de juros, né? Não que eu vou querer, eu só gosto de simular um valor qualquer lá para saber quanto o banco está cobrando de juros, para saber como é que ele está trabalhando em relação ao quanto ele está lucrando, né? Em relação a esses consórcios. Aí eu fui puxar lá uma simulação, aí de repente o pessoal apareceu lá para mim lá, pendência no CPF. Oxe, que isso? Quando eu fui olhar mais a fundo lá a pendência, apareceu lá Receita Federal. Aí já me deu um giro, eu falei, oxe, pronto, lascou. Pendência da Receita Federal, o que será que está acontecendo, né? Aí quando eu fui puxar lá no site da Receita Federal, que eu fui puxar, apareceu lá pendência, né, de regulação, operação day trade. Aí eu, rapaz, que negócio foi esse? Não sei, não sei o que foi que aconteceu.
Aí fiquei com essa dúvida, fui tentar buscar o que foi, o que aconteceu e tal. Eu falei, meu irmão, eu não fiz nenhum day trade nem nada. Eu acho que será que aconteceu, hein? E resumindo, pessoal, eu puxando aqui mais a fundo meus lançamentos, eu vi que eu fiz essa venda de ETFs e a operação de day trade também, elas não são isentas de imposto, tanto também os ETFs. Assim, creio eu, né, que foi por conta dessa aqui, desses ETFs que eu tive um lucro, que eu fui puxando meu. O único lucro que eu tive assim mais um lucro maior, né? Sem isenção de imposto foi esse desse ETF. Pode ser que tenha outro também, que eu fiz outras movimentações. Eu fiz tanta coisa logo no início quando eu comecei a investir, que fica até difícil de saber aonde foi esse lucro de R$ 1, pessoal. De R$ 1 que eu tive nessa operação de day trade. E no fim, por conta dessa operação, eu não declarei, passou do tempo. Aí tive que declarar agora e eu tive que pagar uma multa, pessoal. E essa multa é por conta da atraso. E eu vou estar mostrando para vocês agora aqui como é que foi, né? Para você saber como é que funciona essa multa. Eu deixei aqui um print. E é o seguinte, ó. A multa tá aqui, que aparece aqui, pessoal, ó. Documento de arrecadação das Receitas Federais, aí aparece a data, aparece aqui a multa, atraso, entrega do DARF, declaração de ajuste anual, notificação. A multa no valor de R$ 165, pessoal, só pelo atraso de eu ter entregado a declaração. Ou seja, vê, por conta de um ganho que eu tive de capital de R$ 1 e pouco, e não tendo conhecimento de que eu tinha que gerar um DARF sobre isso, eu tive que estar pagando aí essa multa de R$ 165. Hoje, eu penso o quê? Pessoal, olha, eu vou declarar todo ano. Todo ano eu vou declarar. Muito mais fácil, porque você não vai precisar ter essa preocupação. Declare todo ano, muito mais fácil, né? Não é nada assim, bicho de sete cabeças. E bom que você fique mais tranquilo. Eu mesmo todo ano eu vou estar declarando agora, né? Para que isso já não venha acontecer. Agora sim, você que já tem um conhecimento do que, tal, eu sei que isso aqui, eu sei o que vai me gerar um DARF, o que não vai, eu sei que eu não preciso, então eu não vou declarar não, porque não tem necessidade. Tudo bem, se você tem um conhecimento aí do que você pode ou não, e está ciente de tudo, e não vai declarar, tudo bem. Agora, para quem tem medo de passar por uma situação parecida como essa, e não sabe mais ou menos como pode acontecer, ou você faz a declaração, hoje existem vários vídeos no YouTube ensinando você a declarar, ou então você contata o contador. Eu me lembro que eu acho que na faixa de R$ 50 o contador ele mesmo declara para você, você tem medo de errar os dados e tal. Mas não é algo muito difícil não, pessoal, tá bom? Então, era isso que eu queria estar mostrando para vocês, porque eu acho assim, que a gente não pode estar mostrando só os ganhos, né, pessoal? Até porque isso aqui foi um prejuízo aí de R$ 165. Poderia estar comprando aí 16 cotas aí de fundo imobiliário base 10, lucrando R$ 1,60 por mês com esses R$ 165. Um exemplo didático, claro. E veio aí com um prejuízo aí, de repente, a gente pode levar com um aprendizado. Graças a Deus aí, a carteira ela vem performando muito bem, né? Os ativos aí foram feitos muito boas escolhas. Mas é isso, pessoal. Eu queria estar mostrando aí esse aprendizado que eu tive, essa informação também para vocês sobre os ETFs, caso vocês ainda não saibam, tá certo? Que não é isento de imposto até os 20 mil. E é isso, pessoal. Eu acho que faz parte e bora pra frente, um aporte de cada vez. Então, desde já agradeço a todos que estão dando apoio no canal. Se inscreve no canal, deixa o teu like e ativa o sininho sempre quando eu mandar um vídeo aí no canal, vocês ficarem ligados. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.